Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir juntos, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nessa segundona, novidades, dia quente, bastante agitado no Mengão. Então, se você é novo aqui no canal, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ativa o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Clima tenso aí, Pedro rebate a explicação de Felipe Luiz de modo tom desrespeitoso. E também vamos aqui para a notícia de negociações, possível reforço chegando no Flamengo aí, e principalmente depois dessa bomba aí, os empresários de Pedro já decidiram aí que quer tirar o jogador do Flamengo. Para eles não tem mais clima a continuação de Pedro e Flamengo, Flamengo vs Pedro. Nesse corte no canal da ESPN Brasil, programa Equipe F aí, com Zinho aí e Zé Elias trazendo essa novidade. Zinho detonou tudo, vamos aqui para a análise de Zinho. Esse aqui realmente, quase perto dos 50, eu já não estou enxergando tão bem assim, hein? Mas vamos lá. Que William. Muito bem, perfeito, amo vocês, obrigado. Uma vez esclarecido internamente, vem para se livrar, essa foi a sensação mesmo, e ele se sente desvalorizado, e acho que está certo nisso. Mas ele aponta o dedo para o Felipe Luiz, não desmentindo o que o Felipe Luiz falou, mas reclamando do tom. Você acha que o problema dessa história está justamente no tom? O Felipe Luiz tem razão em tudo que falou, mas o tom não foi adequado? E essa história ainda vai render, vai demorar para os dois se acertarem? Eu quero pegar a tua experiência de vestiário, a experiência do Zé aqui também depois na sequência, para tentar entender quais são os próximos passos, aí, os capítulos dessa novela, Zinho. Primeiro eu vou usar as palavras do Felipe Luiz para falar sobre os dois. Lamentável. Chega a beirar o ridículo e desnecessário todo esse tumulto. O Flamengo é o líder do campeonato, fez um Mundial muito bom, né? É dito e falado por todos nós o melhor elenco sul-americano. Torcida, né, vive um momento muito bom com o clube, mesmo não tendo conquistas, ou de repente não avançou no Mundial, houve um pouco de cobrança em cima do trabalho ou a maneira de escalar e de se comportar como o Bayern de Munique em cima do Felipe Luiz, houve a cobrança em cima do Pedro, é normal, a imprensa cobra, o torcedor cobra, que sempre quer mais de quem pode dar mais. E uma crítica minha vai ao departamento de futebol, ao diretor José Boto. Não veio para administrar tudo isso? Opa! O BAP, presidente do clube, ganha a eleição e diz que vai profissionalizar o clube, porque o clube estava com muito amador, e faz uma limpeza geral no clube, e traz o Boto como, aqui ó, toma aqui a chave do CT de treinamento, do futebol do Flamengo, e vamos lá, gestão profissional. Eu estou vendo muitos elogios ao comportamento do Felipe Luiz, como que se isso fosse profissionalismo, isso é uma gestão profissional, você desvalorizar a sua mercadoria, você ir numa entrevista coletiva e expor aquilo que aconteceu internamente. Não houve nenhum conflito do Pedro com o Felipe Luiz num jogo, numa substituição, uma coisa clara para o torcedor e para a imprensa, que merecia-se uma resposta. Não houve. Tem muito disse-me disse, tem muito X9, tem muito vazamento, mas explícito que ficou para todo mundo. Olha que discussão do Pedro com o Felipe Luiz. Como aconteceu do Felipe Luiz com o Gabigol? Vocês lembram? Foi. Aquele bate-boca durante um jogo? Ali foi em campo. Aí você tem que vir a público. Olha, aconteceu isso, nosso bate-boca foi isso. E não foi isso que aconteceu. O Felipe Luiz passou o pano na coletiva. Não, essa coisa que a gente vai resolver internamente e tal. E por que com o Pedro foi um comportamento diferente? Por quê? Se foi uma coisa ali. Por quê? Porque a torcida estava cobrando porque não colocou o Pedro? Porque a imprensa estava reclamando? Porque amadorismo de vazar WhatsApp de conversa que vai vender? Então, isso tudo começa com uma gestão inicial do Boto e do BAP ruim.
que não... A função deles é essa, o William. A função deles é administrar os problemas e não deixar vazar. E não deixar isso tomar conta de uma atmosfera que estava ótima, não tinha problema nenhum no Flamengo. Qual o problema que tem? O Pedro ficou 9 meses. Era para ficar 9 meses. LCA, ligamento cruzado. Zé Elias foi atleta, sabe o que eu estou falando. Não é fácil não uma recuperação. Antecipou-se a volta do Pedro. De repente ele errou também, de querer voltar. Você vê que ele volta sem ritmo, buscando espaço, ganhando minutagem. Tudo normal, tudo como tem que ser feito. Um planejamento. Aí sente um pouco, volta, fica no departamento médico. O cara tá ganhando ritmo, por isso não estava jogando. Aí chega num certo momento, não entra, o cara tá errado, aí o Pedro tá errado. Né, bicudo, mas a gente viveu isso dentro de vestiário, dentro de clube. Eu quantas vezes fui substituído, fiquei bravo com o treinador, reclamei, fiz bico. E eu tô vendo um montão de ex-companheiros, comentaristas, que estão criticando o Pedro. Parece que eles nunca fizeram isso. Nunca ficaram chateados quando o treinador tirou, quando o treinador no treino escolheu um treino, não colocou ele. Gente, muito normal dentro do futebol. Administrar um clube ali, um elenco de 30 jogadores, é assim mesmo. O treinador tem que ter essa habilidade. A não ser que o cara... Aí tem que falar, ó, o cara me xingou, se negou a treinar, faltou o treino, abandonou. Foi uma atitude dessa? Ah, que não estava treinando bem, estava num ritmo baixo. Pô, peraí, gente. Isso não cabe você chegar numa coletiva e detonar um cara que estava há pouco tempo na seleção brasileira. Se é para falar, se vai na coletiva e detonar como detonou, fala o que aconteceu. Eu sou contra. Eu acho que não tinha que ter falado nada. Ó, é uma decisão minha. Tecnicamente, eu acho que ele está abaixo dos outros. E a minha opção foi não trazê-lo dessa vez. Acabou. Ah, mas se falar só isso e o time não ganhar, infelizmente é assim no futebol, a mídia, a torcida vai pegar... Eu estou me estendendo porque isso está me consumindo nesses dias a dia que eu estou vendo um montão de gente de falar. É isso aí, Felipe Luiz, isso que é profissionalismo, tem que cobrar mesmo. Vocês sabem o que aconteceram? Todo mundo que está comentando está lá no dia a dia, sabe o que aconteceu verdadeiramente? Eu até agora não sei. Ah, porque estava o comportamento no treino de deboche e tal. Gente... O cara estava aí, foi exposto que ia ser vendido. Não houve nenhum tipo de... Algum diretor chega lá, ó, é mentira, não teve isso, ele não vai ser vendido, não tá não. Não vi ninguém protegendo o seu patrimônio e falando. O cara está chateado que não está jogando. Vê jogadores sendo improvisados na posição dele de centroavante. Quem está jogando não é nem centroavante. Uma opção treinador, tem todo o direito. Chega lá e conversa. Resolve internamente. Agora, eu acho que o tom foi acima, sim, do Felipe Luiz, que eu respeito, que eu acho que tem um futuro brilhante como treinador e está sendo lapidado. É muito novo como treinador numa gestão de um elenco tão poderoso, né? Eu acho que até o tom de voz dele deu para perceber que ele ficou um pouco nervoso e foi aumentando o tom, né? E não era nem a função do Felipe Luiz fazer isso. Ele tem que se preocupar em treinar o time, em organizar o time. Quem tem que lidar com esses problemas de indisciplina, se aconteceu, se não aconteceu, de comportamento, se está rendendo, não está rendendo, ele passa para o seu diretor e o diretor vai cobrar dele. Eu fui diretor de futebol e fiquei... não era o Dorival Júnior e o Joel Santana que foi brigar com o Ronaldinho Gaúcho, que foi falar com o Adriano. Eu era o diretor de futebol, eu que sentei com eles para conversar olho no olho. Você até tem que blindar o treinador. Porque agora, olha a situação que ficou. Então... Não bota o Pedro, porque tá todo mundo achando assim, o Pedro não tá treinando, o Pedro não quer nada. O Pedro tá de mimimi. O Pedro tá fazendo tá com má vontade. Legal. Aí o time não ganha, aí a torcida vai começar, pô, não vai... Mas assim, não vai ter uma chance? Aí vai achar que é birra. Olha a situação dos dois agora. Aí vai achar que é birra. E dos dois agora, porque o Pedro aí... o Pedro, pela declaração dele, ele fala o seguinte, eu me reuni com meus companheiros. Olha, gente,
Eu estava assim, treinando abaixo, tô triste, tô chateado, tô me sentindo desvalorizado. Há pouco tempo eu estava na seleção, várias propostas vieram, eu mesmo quis ficar aqui no Flamengo, não quis sair, quis continuar. O cara que competia comigo foi embora, agora que, né, infelizmente tive uma coisa, agora que eu melhorei, que eu não tô jogando, quem não fica chateado? Tava chateado, meu treinamento da semana foi baixo sim, meu comportamento, peço desculpa aqui e tudo, mas assim, não tenho problema com vocês e tudo, e direcionou pra fala do Felipe Luiz, porque, Zinho, que o tom foi acima. Zinho, eu nunca vi. Vanderlei, desculpa. Eu também não. Vanderlei Luxemburgo, Filipão. Eu nunca vi um treinador chegar e detonar um jogador do time dele como foi detonado o Pedro. Ontem eu ainda falei no Linha de Passe, até passar para o Zé também, ontem eu ainda falei no Linha de Passe o seguinte, eu já vi treinador dar indireta em coletiva, ser um pouquinho mais direto, mas, né, dar uma cutucadinha, mandar um recado, e aí a gente fala assim, olha, acho que isso aí não vai pegar bem, né, o cara tá mandando um recado, pode criar problema no elenco e tal, etc. Da forma como foi, eu não lembro. O Zinho também não lembra. Eu vou te perguntar. Eu também não lembro. Já vi, de repente, Mourinho fazer coisa parecida e tal, mas eu não lembro aqui no futebol brasileiro alguém fazer alguma coisa desse nível, tá? Aí, eu pergunto o seguinte pra você, Zé. Tem aquela história, né? O vaso tá lá, o vaso quebrou, mas eu gostava tanto do vaso, tão bacana, não vou arrumar outro igual, vou colar. Aí você junta os caquinhos lá. Só que toda hora que você vê as rupturas ali. Você vê que tá meio quebrado. Você lembra. Uma situação dessa, ela se resolve mesmo, resolve pratos limpos, ok, Felipe Luiz, Pedro e tal, e acabou e tá tudo bem, tudo certo, segue o jogo? Ou vai sempre ficar um rescaldo disso? E mais, a minha impressão quando o Felipe Luiz fez a declaração dele é do tipo, conversou com o elenco, certo? Tá tudo fechado com o elenco. E conversou com o Pedro. Exatamente. Sim. Vamos lá. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde? Hoje começou mais cedo, Boa tarde, William. Boa tarde, vovozinho. Assim, primeiro, eu acho que tem algumas coisas. O Zinho pontou uma coisa que eu ia tocar no assunto. Cadê o Boto? Para dar a explicação que... aqui, a primeira entrevista dele falou que não ia acabar com os X9. Mas não foi ele que estava trocando mensagem com o repórter? E aí o repórter não tem nada a ver. Repórter não tem culpa de nada. Essa é a conversa, né? Repórter não tem culpa de nada. Essa história não está confirmada, mas... mas o Mauro... O Mauro mostrou. O Mauro mostrou, isso é verdade. A conversa que teve a hombridade nesse aspecto de mostrar a realidade. Olha, tá aqui. Cadê? Ninguém falou mais nada? Cadê o senhor Bap? O senhor Bap não, que o Boto para virar público e dar uma satisfação? Se não era para falar com a imprensa, por que ele está falando? O Zinho tocou num assunto que é fato. O Bap fez assim, toma, Boto e Felipe Luiz. E eu sei, através, né, que os dois é que comandam ali o vestiário e o futebol. Cadê o senhor Boto? Todo dia para ver os treinamentos, para entender o que está acontecendo e conversar com o Felipe. E mostrar, ou conversar com o Pedro. No Mundial, durante o Mundial, eu falei, volto a falar aqui de novo, o Felipe tem que ter uma conversa com o Pedro para explicar para o Pedro, Pedro, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você faça isso. Eu quero um time mais intenso, você tem que se dedicar, você tem que correr mais, você tem que pressionar, eu quero que você faça isso. Eu falei durante o Mundial, porque o Pedro estava no banco. Sim. Né? E volto a falar, me parece que o Felipe Luiz não teve essa conversa. Me parece que os auxiliares do Felipe Luiz e as pessoas que fazem a gestão do futebol não perceberam que o Pedro estava chateado. Mas está passando a mão no Pedro? Não, primeiro eu vou falar da comissão. A comissão técnica é grande, tem várias pessoas lá, O que vocês estavam fazendo que vocês não perceberam? Que o atleta está caindo de rendimento, está cabisbaixo, está fazendo deboche. Chama no canto, isso chama-se gestão. Chama no canto e fala, e aí, Pedro, tem algum problema? O que está acontecendo? Se o próprio Felipe assumiu na entrevista que ele tem problemas particulares com a diretoria. Então, Felipe, vem cá. Pedro, qual é o teu problema? O que está te chateando? O que está te deixando assim? Primeiro, porque o Felipe conhece o Pedro como ser humano. Porque jogou junto com o Felipe, claro. Né? O Pedro jogaram juntos. Então, assim, tinha que ter esse feeling. Né? Eu sou treinador, mas antes de você ser treinador, você tinha que ter essa sensibilidade porque você conhece o jogador. Né? Então, Pedro, qual é o problema? O que está acontecendo? Vem cá, vamos sentar, conversar. Eu vou expor as minhas ideias como treinador e você
Por favor, converse comigo para saber o que está acontecendo, porque eu quero saber. Porque não adianta vir a público e dar uma porrada do jeito que deu e depois falar, não, eu preciso do jogador de 30 gols por ano. Como? Isso aí não é gestão. Isso aí não é gestão. Ah, mas é sincero, é honesto. Então, sincero e honesto, eu quero ver que todo mundo aí, se vocês forem sinceridade e honestidade pode ser por trás das câmeras, né? Assim, na frente das câmeras, falem tudo o que vocês pensam. Tudo. Sejam honestos mesmo. Tudo. Falem tudo. Tudo que vocês pensam. Do seu chefe, do seu subchefe. Falem tudo. Vocês não vão falar. Por quê? Porque isso é uma coisa interna. O Felipe, no meu modo de ver, erra ao expor. Lamentável, ridículo. Isso aí você já está falando do ser humano. Não é do atleta. Você já passa uma linha que ele dá possibilidades de outros atletas, quando forem substituídos, falar, peraí, e aí? O que está acontecendo? Né? Porque se você estabelece esse tipo de contato via imprensa para você arrebentar com o jogador, você dá a possibilidade do jogador também estabelecer esse contato via imprensa para falar o que pensa. Uhum. Isso é uma outra coisa. E o Felipe ali, Felipe, no meu... Eu gosto do Felipe, eu gosto do Felipe. Sim. Eu gosto. Felipe, chama o Pedro do lado, vem cá. Olha, por que o Pedro não jogou? É o seguinte, ele não treinou bem. Eu acho que ele está abaixo das minhas expectativas. Ele já fez isso numa coletiva o ano passado. Talvez seja um problema físico, talvez seja um problema assim. Eu conversei com ele, é um problema interno, eu vou resolver com o atleta. Ponto, acabou. Você não precisa expor o jogador assim. E uma outra coisa, se o Felipe conversou com um grupo de jogadores e os jogadores, vocês não têm a capacidade de sentar e conversar com o Pedro para exigir do Pedro, vamos lá, o que está acontecendo? Porque antigamente, mas antigamente não. Isso chama-se vestiário, William. Sim. Porque tem muitas coisas que falam aí que as pessoas não sabem o que acontece. Mas eu tenho fonte... Não sabem. É o vestiário. Os jogadores poderiam muito bem chegar no Pedro e falar, Pedro, vem cá, o que está acontecendo? Para evitar tudo isso. O Flamengo fez um bom Mundial, está em primeiro colocado, tem um bom time e pode bater campeão. É normal isso agora. A gestão, no meu modo de ver, foi errada. Em todos os aspectos. Os jogadores podiam chegar até no Felipe e falar, Felipe, segura a onda um pouquinho que nós vamos conversar com o Pedro aqui. Não vamos fechar aqui William, com ele, segura aí, não expõe e tal. William, é uma coisa interna. É uma coisa interna. É como o Zinho falou. Quem viu? O que aconteceu? O que de fato aconteceu? E o Pedro veio a público e falou, olha, realmente eu não estive bem essa semana, passei mal, tal. Eu errei. Chateado com declarações tal, conversei e tal. com os atletas, mas assim, mostra uma total incapacidade de gestão de grupo. Eu vejo também, confesso que eu fiquei assustado. Tá bem, é sincero, é isso e aquilo. Poxa, mas tinha muita gente que tá falando aí que ficava de bico, ficava de biquinho. Né? Quando era substituído, ou quando ficava fora, ou ficava no banco. Sabe, William, não é passar a mão na cabeça do Pedro. Tanto eu como o Zinho aqui, nós estamos falando o que acontece de fato nos vestiários de jogo de futebol. Não teve porrada. Teve porrada entre Pedro e Felipe? Não teve. Não aconteceu nada. Teve briga? Não teve. Entre Pedro e o assistente do Sampaoli, você lembra disso, né? Não teve. Então, assim, é uma questão, aconteceu internamente, você resolve internamente. Agora, se não aguentou a pressão e dividiu a responsabilidade, é uma outra coisa, aí precisa rever. Aí precisa sentar, rever, conversar. Sabe o que aconteceu no Flamengo? É o seguinte, eu tenho uma barraca de peixe, meu peixe está lá, e ao invés de eu falar, meu peixe está fresco, o peixe está podre. Foi isso que eles fizeram. Com um jogador que, se eles tiverem... O próprio Felipe falou, onde eu vou comprar um jogador que faz 30 gols por ano para mim? Agora, tem que perguntar para o Felipe por que você não consegue fazer o Pedro correr. Por que o teu auxiliar não consegue fazer o Pedro correr? Tem que perguntar para o Boto, por que, Boto, você não percebe também o dia... Galera, clima tenso aí no Flamengo. E Zinho aí, rapaz, me surpreendeu aí. Defendeu o Pedro, saiu em defesa de Pedro. Foi bastante duro nas críticas contra Felipe Luiz, né? Ele disse que Felipe Luiz subiu o tom. Minha opinião também foi até surpresa. Eu tava assistindo a coletiva, né, de Felipe Luiz. Cara, eu não imaginava que Felipe Luiz ia falar aquilo ou não. Falei, rapaz, será que ele tá falando isso mesmo? Eu não tô dormindo, não. E que ele não falou tudo. Ele jogou na lata, assim, escancarou todos os defeitos de Pedro. Falou tudo aí aberto aí, pra todo mundo ver, né?
não só para os torcedores do Flamengo, não só para os jogadores, porque ele poderia conversar só entre os jogadores, morrer ali. Porque a gente sabe, pô, a gente não é jogador de futebol, mas a gente sabe. Você acha que não tem briga no Palmeiras? Abel Ferreira tá lá, não vaza nada. Dificilmente, nunca vi Abel Ferreira criticar esse jogador. Ele pode falar da performance dentro daquele jogo que não correspondeu, mas dessa forma, e olha que todo mundo fala que Abel Ferreira é o durão, né? Mas a gente não vai vazando nada. Você acha que não tem briga no Palmeiras lá? Durante um jogo, treino entre os jogadores ali, alguém ficou bicudo com outro? Tem. Isso tem em todos os times, tem no Flamengo, tem no Palmeiras, tem no São Paulo, no Botafogo, mas tem coisas que não precisa haver um público, a torcida não precisa saber isso, não precisa vazar esse tipo de informação, que vamos torcer que os jogadores tomem o lado de Felipe Luiz, é o melhor, porque se eles tomarem o lugar de Pedro aí vai piorar mais a situação de Felipe Luiz, porque o rendimento do time tende a cair caso os jogadores não comprem essa briga, e que Pedro aí absorva, veja só como se fosse uma crítica. Ele foi bem duro, né? A gente viu aí o que Pedro falou na sua rede social, fez a postagem na sua rede social e falou de um tom muito duro, né? Felipe Luiz foi muito duro mesmo, me surpreendeu, pegou muita gente de surpresa, não imaginava que Felipe Luiz teria essa coragem toda, né? As palavras de Pedro ele deixou bem claro aí, ó, que as palavras foram um tom muito acima e desrespeitosas. Aí no final ele pediu desculpa aí, esclarecimento, e falou que conversou internamente com os jogadores. E no final, quarta tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras aí, foi a carta de Pedro nas suas redes sociais, né, que ele deixou aí. A gente tá vendo aqui algumas mídias aí alternativas. Vene Casagrande aí falando aí da manifestação de Pedro, que Pedro fez nas suas redes sociais. Mas vamos ver aí qual vai ser aí o andar da carruagem, né? É complicada essa situação de Pedro aí. Pode... Torcer, não quero nem falar isso, mas... Cara, sei não. Tava tudo muito bom. O Flamengo fez um bom Super Mundial. Mundial de Clubes. É líder isolado da competição do Brasileirão. Líderes disparado. Flamengo é líder disparado do Brasileirão. E do nada vem essa polêmica forte, conversando primeiro com as mensagens vazadas de Boto. Começou as polêmicas ali. Aí depois veio para esse problema de Felipe Luiz e Pedro. Talvez essa polêmica aí de Felipe Luiz e Pedro, dos treinos, não era nem tão grande assim. Era uma conversa, Pedro, você tem que melhorar, que não sei o que. Mas a coisa piorou nessa semana, como o Pedro deixou bem claro, né, que ele se sentiu desrespeitado após conversas vazadas de um diretor forte do Flamengo, né, falando que queria vender o jogador, e o jogador sem saber de nada. Imagine se fosse o contrário. O jogador tá certo nesse sentido, na minha opinião ele tá certo. A gente se sentiu desrespeitado, né, porque ele não tá trabalhando ali, o jogador ficou machucado, 7 meses voltando de lesão, ele tem que se esforçar, tem que dar o suor, tem que fazer o seu máximo, tudo isso ele tá certo, o torcedor tem que cobrar mesmo a performance. Mas Boto veio com a promessa, né, através de BAP presidente, que ele ia conseguir controlar, né, esse sistema que sempre foi tumultuado no Flamengo. E a gente tá vendo que não é isso que tá acontecendo, né? Essa semana aí, depois do Super Mundial, veio de crítica muito movimentada no Flamengo.